E aí pessoal, beleza? Guilherme Cis aqui mais uma vez e hoje a gente vai retomar o tema masterização, que é essa fase bastante simples, mas que gera muitas dúvidas na cabeça dos produtores aí. Como eu sei que minha audiência é bastante variada em termos de experiência com áudio, eu decidi fazer esse vídeo para tentar nivelar o conhecimento da galera e assim a gente poder falar a mesma língua nos vídeos mais futuros, os vídeos mais técnicos, né, os vídeos mais práticos. Se você ainda tem dificuldade com masterização, é porque você ainda não entendeu bem qual é o objetivo que nos leva a masterizar, as fases que estão envolvidas com a masterização, as categorias de plugins que estão relacionados com essa fase e a sequência desses plugins. Acertei quais são os seus problemas? Pois é. O que isso significa? Que antes de você pegar para assistir vídeos de pessoas fazendo manipulações e rodando botões, masterizando para você ver, é preciso que você entenda quais são os raciocínios por trás de cada uma dessas ações. Isso vai ser muito mais útil. Então é um pouco disso que eu quero falar a seguir, apresentar para você um pouco desses raciocínios, dos plugins, das fases que estão envolvidas com masterização. Vamos lá para dar um que vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Começando aqui dentro do Reaper. Vamos dar uma pincelada teórica antes da gente entrar aqui na apresentação das categorias de plugins e dos plugins, que é o objetivo desse vídeo, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que nos leva a masterizar, né? Qual é o objetivo de masterização? E eu acho que a masterização ela cumpre duas finalidades. Primeiro é você otimizar a sua mixagem, certo? Então se você pensar, a mixagem ela é um processo em que você busca, como o nome sugere, a mistura dos elementos. Então você faz uma série de processamentos para fazer aqueles elementos conviverem da melhor forma possível, conviverem de forma harmoniosa. Eu entendo que a partir do momento que você parte para processamentos do geral da mix como um todo, ou seja, tudo que você coloca no canal master para tratar a mix como um todo, eu já entendo didaticamente como um processo de masterização que tem a ver com essa primeira finalidade, que é você aprimorar, você otimizar a sua mixagem. Então, finalidade 1 é você otimizar a sua mixagem. Assim como você pega uma track dentro da mix que você vê sentido de corrigir problemas ou de melhorar a estética daquela track, a mixagem como um todo também pode ser pensada dessa forma, certo? Então, finalidade 1 é a questão dos aprimoramentos da mix, e a finalidade 2 é você atender a um padrão comercial, certo? Ao longo da história da indústria fonográfica, a gente foi construindo mais ou menos um padrão, né? Espera-se que uma música atenda a essa expectativa comercial, e isso está relacionado a um nível de volume e também a alguns ajustes de reprodução, né? A resolução que você vai usar, alguns cuidados na hora de exportar para manter um máximo de qualidade. Então a finalidade 2 é atender a um padrão comercial que tem a ver com volume e ajustes de reprodução, tá bom? Então, pensando nessas duas finalidades, a gente pode dividir a masterização em duas fases, que é uma fase didaticamente eu chamei de fase azul e de fase vermelha para poder ficar mais visual e mais fácil de memorizar. Na fase azul é a fase que a gente está atendendo a finalidade 1, que é otimizar a mixagem, e a gente vai fazer tanto abordagens corretivas quanto abordagens estéticas. Então por isso que vocês estão vendo aqui essas duas tracks, porque essa aqui é uma categoria de plugin, essa aqui é uma outra categoria de plugin. E na fase vermelha, a fase relacionada ao atendimento daquele padrão comercial que a gente falou, e você tem também aqui uma categoria com alguns plugins que atendem a esse objetivo, tá? Então, entendendo que a masterização tem duas fases, a gente pode pensar então a distribuição desses plugins em três categorias diferentes que se dividem nessas duas fases. Eu quero deixar claro aqui que os plugins que eu vou apresentar para vocês não estão em ordem, tá bom? A gente está apenas debatendo aqui teoricamente qual é a lógica da utilização desses plugins. Então, só reforçando, eu acho que antes de você partir para assistir qualquer vídeo
prático de masterização em que você vai ver alguém rodando botões, é muito interessante que você tenha esse entendimento mais assim filosófico sobre o que é o processo de masterização, tá bom? Então, repetindo, os plugins aqui não estão em ordem. Vamos dar uma sacada então nos plugins que estão aqui dentro do universo da categoria dos plugins corretivos. Então, o que é corretivo? É você abordar de forma a resolver problemas, certo? Os plugins que você mais aborda nesse sentido são plugins que afetam as frequências e plugins que afetam as dinâmicas, basicamente. Basicamente, onde você tem problemas para corrigir numa masterização, são problemas relacionados à frequência, relacionados à dinâmica. E por isso que, obviamente, você vai precisar de um equalizador, e não necessariamente precisa ser esse aqui, tá? Esse plugin que eu estou apresentando é sim uma possibilidade, mas não necessariamente tem que ser esse, tá? Você pode ter outros plugins para você trabalhar dentro das suas possibilidades, e enfim, uma série de questões que envolve você escolher plugins, tá? Então a gente tem aqui um equalizador. Com certeza um equalizador é um plugin que vai estar dentro do seu set de masterização, principalmente no sentido de você fazer, quando eu falo de abordagem corretiva, de você fazer atenuações, tá bom? Então, quando eu penso equalização corretiva, eu penso em atenuações, buscar frequências, regiões de frequências que precisam ser atenuadas. Então, quando eu tenho necessidade de atenuação, eu uso um equalizador nesse sentido. Além das frequências, como eu falei, tem também a questão das dinâmicas, né? Então, com certeza você vai querer ajustar, vai usar aí um compressor desse tipo aqui, que é um bus compressor, vai colocar no seu canal master lá para você fazer ajustes na sua dinâmica, que podem ser ajustes no sentido de dar mais constância, mais controle no sustain, vamos dizer assim, no volume de média, ou então controles de pico, ou então ajustes no sentido de otimizar a cola, né? Juntar um pouco mais os seus elementos. Então, isso são controles dinâmicos que tem a ver com esse tipo de compressor aqui, tá? Você tem um outro tipo de compressor que também costuma ser muito usado na masterização nesse sentido de correções, de abordagem corretiva, que é o compressor multibanda. Geralmente, depois que você já fez toda uma série de ajustes corretivos, né, e também depois estéticos, é normal que você faça um ajuste fino com o compressor multibanda, comprimindo regiões específicas de frequência. É isso que o compressor multibanda faz. Então, por exemplo, eu posso querer colocar uma banda aqui, tá vendo? Que vai de 30 até 120 Hz, lá, poderia colocar até 200 Hz para poder pegar toda a região de sub e de graves, e eu tenho aqui controles de compressão em que eu vou poder regular uma compressão para, por exemplo, compactar um pouco mais esse grave, fazer esse grave ter menos variação de volume dentro da minha master, tá? É um ajuste fino que tem a ver com dinâmica, tá? Então, geralmente, o que você vai ver em termos corretivos vão ser esses três aqui, esses três tipos de plugin, tá bom? Depois a gente entra na possibilidade de otimizações estéticas, né? Melhorias estéticas que você pode fazer na sua mix. Então, você também pode fazer melhorias estéticas utilizando equalizador, né? É uma abordagem em termos de frequência. Então, geralmente, quando eu quero otimizar, vamos dizer assim, regiões de frequência, eu penso em ganhos, né? Eu penso em boosts de frequência. Então, geralmente eu tenho plugins diferentes para poder fazer essas duas funções. Eu tenho um plugin de equalização que eu acho que funciona melhor para atenuações, outros que funcionam melhor para boosts. Esse aqui é um que eu gosto bastante para boost, tanto de graves quanto boosts de agudos, tá bom? Tem uma textura bem interessante. Mais para frente eu quero fazer um vídeo que eu possa explicar isso melhor. Então, com certeza um equalizador que tem uma boa textura, uma boa sonoridade para você fazer boost é uma coisa que você também vai encontrar comumente em masterização nesse sentido estético. Você também pode encontrar exciters, né? Plugins de saturação que trazem para você
Também uma abordagem em termos de frequência que é diferente do equalizador, então isso aqui vai excitar determinadas regiões, vai te dar uma sensação de calor, vai te dar um pouco mais de sensação de impacto. A gente já viu um pouco disso em outros vídeos, né? Também é um plugin bastante comum de você utilizar em masterização e tem essa lógica estética também. Mais um que não é assim tão comum, mas não é raro também de você ver, que é o Transient Shaper. Transient Shaper é um aprimoramento dinâmico que você pode fazer. Então, com esse tipo de plugin aqui, esse da SPL, que ele chamou de Transient Design, mas você também vai ver na nomenclatura de Transient Shaper. Você pode aqui aumentar, por exemplo, o punch, o impacto, né, o início dos transientes rápidos da sua mixagem e ganhar um pouco mais de punch com isso. Ou você pode aumentar o sustain, ou tirar esse sustain, ou tirar um pouco desses transientes rápidos. É um ajuste estético de dinâmica que você pode fazer, que não é raro você, em algum processo de masterização, você vê alguém utilizando isso aqui. Outro plugin que também é bastante comum de você ver sendo utilizado são os Stereoizer, né? São plugins que eles trabalham criando uma sensação de aumento da largura da música, né? Expansão do eixo estéreo, expansão do eixo horizontal. Então, geralmente mixagens mais modernas, a galera gosta, né, de ter essa sensação de largura valorizada, então você utiliza esse tipo de plugin aqui. Então, somando os plugins de correção e plugins de estética, a gente tem a fase de aprimoramento da mixagem. Esses plugins eles podem estar misturados, né, em ordens diferentes aqui. Você pode raciocinar de formas diferentes e você pode ver lógicas diferentes para poder estabelecer a sequência desses plugins. Vou falar disso um pouco mais para frente. E depois que você fez o seu aprimoramento da sua mix, a sua mix está 100% sem problemas, 100% com aprimoramentos estéticos, você pode partir para a fase de ganhos, né, de elevação do seu volume e também de ajustes para o formato final da sua produção. Então, basicamente, o que eu vejo são dois tipos de limiters que podem ser usados. Não vai ser incomum você ver alguém usando um limiter desse tipo aqui em modo hard. Então, um limiter em modo hard, ele tem uma capacidade maior de fazer uma compactação dinâmica. Então, geralmente quando você tem a finalidade de ter uma master mais alta, né, quando a sua finalidade é ter um volume alto de master, é interessante você fazer essa compactação dinâmica para que a sua mix vire um bloco bem coeso, para que aí sim, feito esse estágio aqui, você possa ir para um estágio final de injeção, de ganho, né, para você chegar no patamar de volume que você quer chegar. E geralmente você utiliza um limiter mais moderno, vamos dizer assim, um limiter mais inteligente, que tem mais recursos de preservação do seu material. Tá? Tem um vídeo no canal que fala sobre hard limiter e soft limiter. Vale a pena você assistir, que você vai entender melhor isso que eu falei aqui, tá? Então, esses dois tipos, hard e soft limiter, vão fazer a finalização da sua master no sentido de volume. E você tem também aqui alguns ajustes que você pode fazer, né, para você ter a sua música dentro de um padrão comercial. Então, por exemplo, quando você for exportar a sua master, você trabalhou em 24 bits, você vai exportar para 16. Então você pode colocar um jitter, você pode colocar um oversampling para preservar, para proteger a sua master de intersamples, né, que vão resultar em clipagens em sistemas de som mais simples, como celulares, fones mais simples. Então esses limiters mais modernos, vamos dizer assim, costumam ser os limiters que fazem a finalização, tá bom? Então aqui, o que eu fiz? Eu te mostrei as 3 categorias de plugins mais comuns que você vai encontrar em masterização. Você deve estar agora um pouco ansioso para poder entender qual é a sequência que você utiliza esses plugins. Como o vídeo já está relativamente grande e a minha proposta aqui para o canal do YouTube não é fazer vídeos muito extensos, né? Eu estou colocando na descrição aqui do vídeo um link para você baixar um PDF que eu tenho, que é um guia de masterização. Lá tem uma sequência, tá,
de plugins que tem a ver com isso que a gente falou aqui, e você pode, se você não tem muita experiência, se você está querendo começar a entender melhor o processo e ter um resultado melhor de masterização, você pode seguir aquela receita que está nesse PDF, só você baixar aí, é gratuito, tá bom? E em breve eu quero fazer uma live ou um treinamento para poder discutir, mostrar essa tabelinha, esse PDF sendo aplicado na prática. Então se inscreva na lista VIP para você poder entender melhor, para você poder receber esse conteúdo em vídeo também e entender melhor esse PDF. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo e assinar o canal, isso é muito importante. Assine também a nossa lista VIP para você receber os treinamentos gratuitos mais completos. E eu quero te convidar a conhecer os cursos da CIS Produções, principalmente o pacote de curso de mixagem e de masterização, que é o Turbo Mix mais o Abrindo o Jogo Master. Então se você gostou desse tema de Master, quer expandir o seu conhecimento sobre masterização e ainda aprender sobre mixagem também, que completa, né, essa fase final de finalização, você precisa conhecer esse pacote. Dá um clique aqui na descrição, no link da descrição, que você vai saber mais. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a desenvolver o seu resultado. Beleza? Um abração e até a próxima.